Olá, o programa hoje está mais do que especial, porque eu estou numa companhia que eu adoro, tenho uma paixão por ela, sabia? Está aqui do meu lado Silmara Meirelles, que é, além de ser a minha paixão, é uma profissional e tanto. Eu vou deixar que ela se apresente, porque é muita coisa para eu falar de você, né, meu bem? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Você, em primeiro lugar, é psicóloga. Sou psicóloga, trabalho no consultório, coordeno um trabalho com uma ONG, trabalho com uma ONG, Associação pela Saúde Emocional de Crianças. É um programa onde a gente desenvolve a saúde emocional das crianças, Bacana. Capacitando professores. Puxa. Dou aula na faculdade de psicologia. Quantos filhos? 4. Ninguém imaginava essa resposta linda, jovem, com 4 pequenos que já estão grandes. Né? Só tenho uma pequenininha. Foi um grande aprendizado para você também, né? Foi, eu fui mãe muito cedo, né, Dionísio? E acho que isso traz um aprendizado diferente. Eu tenho certeza disso. Eu tive meu primeiro filho na adolescência. Isso é muito forte. Dá para perceber. Demorei para parar, né? Tive a mais nova. Bem, a última vez que você participou do programa foi no especial do fim de ano, que você participou e você não estava no Brasil, você estava na Espanha. Isso. Em que lugar da Espanha você estava? Eu estava em Santiago de Compostela. Uau! Você fez uma participação especial, mandou um recado de final de ano para o programa. Foi lindo aquilo. Obrigado. Foi, com muito carinho, né? É, com certeza. Eu estava lá fazendo um plano de estudos do meu mestrado. Eu estou fazendo mestrado na Unicamp. E fiquei 2 meses agora em Santiago de Compostela. Que show! Quer dizer, é só para você ter uma amostra da pessoa que está aqui comigo, porque a gente vai tratar hoje de um assunto que é muito relevante para esse país todo. E a Silmara tem uma história em Jundiaí, uma história pessoal ligada à psicologia, à educação, a uma pessoa que está preocupada com o outro, né, que se importa com o outro. Uma história muito bonita. Você participou, inclusive, de trabalhos do Voto Consciente aqui em Jundiaí. Durante quantos anos? Isso, Dionísio. Eu estive no movimento Voto Consciente em Jundiaí por 6 anos. 6 anos. 6 anos. Eu me desliguei do voto no final de 2016. Foi uma experiência enriquecedora. Foi uma experiência que eu sinto que eu amadureci também do ponto de vista de compreensão política. Uhum. O voto tem um trabalho fantástico aqui em Jundiaí. Levando um pouco mais de informação política, ajudando a fazer uma análise da política municipal, né, da cidade. Eu fiquei por esse tempo, por 6 anos, contribuindo. E aí chegou um momento que eu queria outros voos para minha vida profissional e minha vida pessoal. Mas você sempre gostou de política? É uma coisa que está na tua veia? É uma coisa que... De onde surgiu isso? É dessa consciência? Porque, gente, consciência de votar bem é uma coisa que... Esse assunto não dá para escapar desse programa, né? O político, ele é um bom convencedor, mas em cima de argumentos, ou ele cria argumentos para convencer? Não sei se eu sou claro na minha pergunta. É quase marketing. Existe o bom marketing que vende um bom produto para atender à necessidade que existe. E existe aquele marketing que cria uma necessidade para vender um produto. Em que mãos a gente está na política, na sua opinião, Silmara? A gente precisa reconhecer que o bom político é aquele que ouve o povo, que sabe o que as pessoas precisam, que sabe o que os territórios precisam, que as localidades precisam. Então ele conhece a necessidade. Que ele reconhece a necessidade. Entendi. Que ele reconhece o que as pessoas necessitam. A real necessidade. Exato. Né? E que não é aquele do discurso. Eu vou dizer o que você quer ouvir, mas eu reconheço, eu discuto, eu debato, né? Porque às vezes a gente pode não ter uma compreensão muito clara e eu preciso que você me explique melhor por que você acha que você precisa disso. Que legal isso, né? Isso parece que é a base da boa política, né? É o diálogo que nunca existe no nosso modelo de política. Pois é. Não é? Porque não existe diálogo entre a sociedade e entre quem está lá no poder tomando decisões pela gente. Esse diálogo, existe um falso diálogo no tempo eleitoral, como vai começar agora, né? Faz de conta que eu estou te ouvindo, eu faço de conta que eu estou ouvindo, a gente faz de conta que está falando, porque sabe que ninguém está ouvindo. Esse diálogo real tem que ser no dia a dia, então tem que se criar um novo sistema para que esse diálogo exista, porque a gente não tem muitos mecanismos para isso. Esse diálogo tem que acontecer. É isso que a gente precisa mudar, né? E as pessoas precisam se envolver mais.
né? À medida que eu me envolvo com o meu entorno, com a minha cidade, Entendi. com as dificuldades da minha cidade, com as dificuldades da pessoa que chega na minha casa para trabalhar, porque eu utilizo carro próprio, Tá. Mas a pessoa que trabalha na minha casa não, né? Tá. Então ela tem um problema com o transporte público que afeta E como tem? que afeta o outro. Eu também preciso reconhecer isso. Né? Nós dois provavelmente não temos problemas com o sistema de saúde porque usamos o sistema de saúde privado. É verdade, né? que é ruim, mas a gente usa. Exato. Porém, né, tem gente que está completamente na mão do Sistema Sim. Único de Saúde. E aí, na hora de saber o que está acontecendo com São Vicente, que está aqui em Jundiaí, dentro do nosso contexto, muita gente nem sequer se interessa pelo assunto ou tenta se aproximar desse sistema, porque está ali envolvido pessoas que a gente conhece que não tem essa possibilidade. Vai depender do Hospital São Vicente, por exemplo, não é? Enquanto a gente não tiver um olhar para o todo, É né, isso. nós não vamos ter uma sociedade saudável. Tá, né? tá. Saudável do ponto de vista emocional, físico e capaz de produzir, né, cultura e enfim. Porque a cultura, na verdade, gente, vários debates a gente já fez aqui, que ela se cria no relacionamento das pessoas que convivem juntas, né? E hoje, dentro dos seus condomínios, dos seus apartamentos fechados ou dos seus aparelhos telefônicos, essa convivência está prejudicada e a geração da cultura também. Sim, e qualidade de vida, né, E Dionísio? qualidade de vida, que nós vamos vida. deixar então para o próximo bloco. É gostoso, né? Precisávamos 10 programas para conversar com o Silmara, porque isso é uma conversa mesmo, né? Não tem como eu não participar, porque adoro esse assunto e acho importantíssimo. A gente está aqui no Casa Brasil, no canal 25, em Jundiaí, pela NET, debatendo isso. Acho que é a nossa parte que a gente tem tentado fazer para que esse relacionamento exista e essa criação de cultura seja promissora. Então a gente volta já no próximo bloco. Aguenta aí que a gente volta já. Aí o pessoal todo está assistindo aqui esse bate-papo e vai ficando quente. Aí o Aparecido aqui da câmera falou: eu queria saber a diferença entre o cara que tem poder e o cara que tem liderança. Quem são esses caras que estão nos liderando se já ninguém os reconhece como nossos líderes naturais, né? Eu não reconheço aquela pessoa que está lá me representando, não me vejo mais nela, independente de partido, independente de posição que ele ocupe nessa hierarquia. Como é que a gente faz nesse caos social? A gente está vivendo um caos social? Um caos de confiança na instituição? De fato, isso existe? Acho que a gente tem uma instituição muito frágil e que nos levou há muito tempo nessa desconfiança, né? Nesse desinteresse pela instituição política, para instituições de poder e para quem ocupam esses espaços, né? Mas é um momento em que, neste momento de crise, é um momento interessante, importante. Eu tenho que saber. Não interessa mais se eu quero ou não. Exato. E a gente tem que se organizar, né? A gente tem que criar outros sistemas de poderes. A gente estava falando no bloco anterior sobre os espaços, né? Isso. E a gente tem as instituições, a gente tem os conselhos, né? Conselho da Educação, Conselho da Saúde, da cultura, onde as pessoas podem e devem participar, devem se engajar, devem opinar, né? Devem viver também esses espaços políticos da cidade. Tem as organizações como o Voto Consciente, como o Observatório Social. Isso. Né? São entidades, instituições que promovem que a gente tenha algum tipo de poder. O que acontece? O grande problema desse país não são os políticos, isso é uma mentira. O problema desse país é o perfil do brasileiro, que não participa, que se acomoda, que acha que não tem poder, que não acredita no seu poder de mudança. Nós temos que mudar o brasileiro para mudar o país, não é isso, Silmara? Quando você começou a falar disso, Dionísio, você falou, tem muita gente que está em casa e talvez não saiba. Isso nos falta educação. Nos falta espaço onde... E educação não é só você aprender a ler e escrever e a fazer continha de matemática, né? A educação, ela é você conseguir também refletir sobre as coisas, analisar as coisas, reconhecer o que acontece
historicamente, o que acontece no teu presente. Como fazer que as pessoas fiquem críticas a esse olhar que a internet nos desvia, Isso. que os jornais nos desviam e não ter uma visão mais ampla, mais crítica, mais abrangente? Como é que a gente faz isso? A gente tem vivido espaços de muito conflito, né? Muito partidários, binários, né? Sempre houve a corrupção, existe um sistema e existe hoje uma escolha, quem é que as peças do jogo que serão retiradas. Isso é um jogo político muito sério. E é muito interessante entender como é que essas peças estão sendo manipuladas também. Exato. E Porque aí... o jogo legal é o jogo que tem 2 partidos, né? Se eu tiver um jogo de Palmeiras com Palmeiras, fica sem graça. Corinthians com Corinthians, fica sem graça. Essas tensões... Tem que ter Palmeiras e tem que ter Corinthians para a gente ter um diálogo, uma discussão e ver quem é que está ganhando nesse jogo, não? Essas tensões sociais sempre vão existir, Tá. né? Sempre vão existir a luta de classes, as tensões de classes, é natural. O que elas não podem é massacrar ou criar a desigualdade e a miséria e as dificuldades que a gente tem vivido, que o povo brasileiro tem vivido. Está aberta aqui uma discussão que é interessante para mim, para a Silmara, para quem está aqui trabalhando, mas para todo mundo que está assistindo. Então fica para a próxima semana, eu já volto com a Silmara para a gente encerrar esse programa. Aguenta aí. Uma pena o César não estar participando, viu, gente? Convidei ele para participar desse bloco. Sim. A gente falou, não, a Silmara é tão boa, ela precisa de espaço para ela, ele também adora ouvir você. Mas na próxima, a gente quer promover aqui no Casa, Silmara, e você já está convidada para voltar nos próximos, alguns debates de pessoas até que você está nos indicando. O César, que é um cara absolutamente informado, ele lê tudo, ele fica assistindo Globo News até não sei que hora, ele vai lá nas fontes confiáveis, buscar informações, porque isso é importante. Isso. A internet está cheia de mentiras Deixa eu mesmo. te contar uma história. Conte. Ontem eu abri o Facebook e tinha lá a informação, né, uma postagem de uma amiga dizendo: não votem nessas eleições porque se 51% das pessoas votarem, as eleições serão anuladas. O que não é verdade. É mentira. Não é uma mentira. Na hora, imediatamente eu mandei uma mensagem para ela dizendo: isto não é verdade, busquei a informação, pus o link e ela retirou. Isso é fazer política. Está entendendo como você pode fazer política? Não é? Exato. E a boa política? Isso. A política da verdade. A gente precisa tomar esse cuidado. A gente não pode sair por aí reproduzindo informações que a gente não tem certeza, que a gente não foi a fundo, não fomos na fonte para verificar se é aquilo mesmo. E isso Porque, pode mudar o resultado de uma eleição. infelizmente, A notícia sim. mentirosa, ela Isso. muda o resultado de uma eleição. As notícias mentirosas, as informações falsas, elas podem manipular o eleitorado, sem dúvida alguma. Isso é o que mais se discute hoje em dia. Eu não tenho dúvida disso. É assustador isso, né, Dionísio? E é impressionante como eu me sinto nesse momento, porque eu sinto que a gente tem muito trabalho pela frente, tem que arregaçar a manga, não adianta querer que tudo ande sozinho, que alguém faça por você, porque não vai fazer. Deu para entender isso? Isso vale para o teu trabalho, para a tua família, para os teus estudos, para a tua vida, para a tua carreira. Ou você faz, ou não dá para transferir para um terceiro fazer por você. Se o brasileiro entender isso, Mara, parece que a gente começa a andar. Voltando para Jundiaí, a gente tem aí eleições pela frente e pessoas que a gente tem que confiar ao ouvir. Por exemplo, em Jundiaí você vê pessoas interessantes, engajadas nesse momento. Existe na nossa comunidade pessoas que podem nos ajudar a pesquisar, a ter a notícia verdadeira, a ser mais crítico na hora do voto? Sem dúvida. Jundiaí, a gente tem um grupo de pessoas, assim, Jundiaí é muito feliz nesse sentido. A gente tem construído, acho que o voto consciente tem uma boa parcela de contribuição, né? Tem construído espaços de debate e de questionamento. E tem trazido muitas pessoas para essa esfera de conhecimento, de busca de informação, de transmissão de informação. O voto, inclusive, que eu acho que vale muito a pena você convidar os membros, os voluntários atuais. Que legal. Eles têm um trabalho para este ano onde eles produzem uma ficha pública que vai ajudar os eleitores a obter informações apartidárias, informações
sobre o cenário brasileiro. Sobre o candidato, né? Sobre o candidato. Porque parece que agora o que a gente vai ter que prestar atenção é quem é esta pessoa Isso. que eu estou votando e não qual partido ela pertence, né? Porque gente ruim tem em todos os partidos. E gente boa, por incrível que pareça, também tem, né? O difícil é juntar tudo isso ideologicamente. O que a gente precisa entender é qual é a história dessa pessoa. Isso, também né? Qual é o engajamento dessa pessoa. Uhum. Né? De repente, nunca se engajou em nada, nunca fez nada e é um candidato. Candidato a quê? Uhum. Qual é a bandeira que ele levanta? Que conhecimento ele tem das bandeiras que ele está dizendo que ele se propõe a levantar? Entendi, né? entendi. Então, o nosso caminho é se informar, é trabalhar, não tem outro jeito, né, Silmara? Agora, em Jundiaí, o que mais que a gente poderia dizer para essa comunidade que está nos vendo? Eu vou dar um tempinho para você terminar isso, agora até do seu ponto de vista psicológico. Eu queria que você aproveitasse, quantos minutos nós temos, produção? 2 minutos. Eu quero te dar tempo na televisão, porque eu acho que o seu esclarecimento pode ajudar tanta gente que está lá em casa. A nossa fala aqui é apartidária realmente, a gente só está falando para tomar alguns cuidados. Qual cuidado que as pessoas têm que ter lá em casa ao ouvir notícias, analisar questões e tomar decisões? Pode falar com a câmera, agora está contigo. Eu acho que qualquer pessoa de qualquer lugar deste planeta, né, e aqui em Jundiaí, por ser a nossa cidade também, é claro, a gente deve tomar cuidado em reconhecer a fonte, né, das informações. Quando a gente lê um artigo, quando a gente lê um texto, uma reportagem, que a gente possa perguntar para essa reportagem, mas o que é isso? Mas de onde você tem esses dados? Quais são as fontes desses dados? Que a gente busque também um reconhecimento histórico, né? A história nos ajuda a compreender também o momento atual que nós estamos vivendo, né? E não é a história de 4 anos, de 10 anos, de 15 anos, é a história do Brasil. Né? Como que a nossa sociedade se constituiu, como que ela se constituiu e de que maneira se constituiu o sistema político em que nós vivemos. É importante a gente reconhecer, mesmo quando a gente não gosta de reconhecer, né, de ouvir sobre pontos de vista diferentes dos nossos, é importante que a gente se esforce para isso. Né? O que o outro está tentando me dizer? O que o outro está tentando me informar para que eu possa ter melhores condições de avaliar o cenário político neste momento, seja da nossa cidade, seja do nosso estado ou do nosso Brasil. Bom ouvir você, meu bem. Eu gostei muito da imagem e quero voltar a essa imagem de que um campo de futebol só é interessante quando tem 2 times jogando. Tirar um time de campo me deixa um jogo pobre, um jogo que não leva a lugar nenhum, porque não existe vencedor quando o vencedor está sozinho. É fácil você ser o primeiro lugar quando você está sozinho. Pensa nisso, pensa um pouco de abrir essa possibilidade, de abrir os ouvidos. Acho que o nosso convite hoje, para você que está em casa, é ouça mais. Talvez a gente tenha que falar um pouquinho menos, ser um pouco mais budista e ouvir um pouquinho mais. Obrigado, amor! Que delícia Adorei. ter você Obrigada. aqui. Volta! Claro, A gente claro. vai fazer mais debates aqui. Quiser fazer sugestões para o Casa Brasil, fala com a gente. O e-mail está aqui na telinha. Pode sugerir, pode falar. Queria ver tal pessoa no programa, leva tal pessoa. A gente aceita qualquer desafio aqui. Vamos embora. A gente está junto com você. Obrigado, Silmara. Silmara Meirelles com vocês. Até o próximo programa. Tchau.